Graças a Deus. Meus queridos, abre a vossa Bíblia, Hebreus. O livro de Hebreus. Graças a Deus. Hebreus capítulo 10. Vocês estão lembrados que nós íamos trazer a lição 11 aqui, né? A lição de domingo passado. Então nós vamos falar sobre as marcas de um verdadeiro adorador. São 3 marcas. Glória a Deus. Você acompanha na sua versão e eu vou fazer a leitura aqui. Hebreus 10, a partir do versículo 16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ainda o texto áureo, que é o versículo 22, ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, já quero dar alguns avisos antes de entrar na palavra. No próximo fim de semana nós já teremos o Natal, não é? E esse ano pegou os 2 fins de semana. Então o próximo é Natal. Eu já disse aqui pela manhã na escola bíblica que eu costumo fazer assim, no Natal eu libero o povo. Quando é no meio da semana eu suspendo os cultos, que se der na terça, se der na quinta, para deixar o povo à vontade com a família. À vontade com a família. Mas na virada do ano, eu quero você e a família tudo aqui. Amém? Tá combinado assim? Vocês fiquem à vontade no próximo fim de semana. Nós teremos alguém aqui, teremos obreiro aqui para o culto. Não vai fechar a porta da igreja no domingo, não. Vai ter alguém aqui. Inclusive, o nosso Natal, eu tenho uma combina, eu mais a esposa, que é assim, o Natal a gente passa com a minha família, um ano. No outro ano passa com a família dela. Esse ano é a vez de ir lá, não é? Então, nós vamos para Iporá. E eles comemoram sempre no dia 25 mesmo, né? É 25 que vai ser no domingo. Então nós não estaremos aqui no domingo, mas terá um obreiro aqui. As portas não vão fechar no domingo, tá bem? Nós vamos organizar aí e nós teremos o culto aqui. Mas assim, vocês fiquem à vontade, à vontade. Tá com a sua família, fica lá à vontade, tá bem? Mas se diz, não, eu vou para a igreja, a gente já fez o Natal, já confraternizou, então eu vou para a igreja. Pode vir adorar o Senhor, oferecer o seu culto a Deus, que aqui as portas estarão abertas. Amém, meus queridos? Mas aí, na virada do ano, aí eu quero que você já acerte com o Davidson e com a irmã Neide
os R$20, você vai dar uma ajuda de R$20, os adultos, crianças não, 12 anos, até 12 anos não paga não, mas os adultos, R$20, para nos ajudar no jantar, na virada do ano, que nós teremos aqui. Tá bem combinado assim? Amém? Muito bem. Então não esqueçam, procurem logo. E o Davidson, ele organizou ali, que eu achei interessante. Ele organizou por número. Tem um bloco de números, tem outro bloco de outro número, vai aumentando a numeração. E aí quem pagou antecipado vai ter as mesas mais, né? Tá bem? Estão entendendo? Aí vai ficar mais bem colocado ali e tal. Se você deixa para o último dia, às vezes você vai ficar lá mesmo encostado na porta lá no finalzinho. É só para você saber que implantou o sistema e me falou, foi é bom isso, né? É bom isso, para organizar melhor e até mesmo para organizar as mesas aqui. Nós vamos ter que alugar mais um pouco de mesa, porque a gente quer que todos fiquem sentados. A virada do ano vai ser só para nós. As congregações todas estarão fazendo lá, tá bem? Muito bem. E nós teremos a ceia geral, como já aconteceu desse ano passado para cá. Nós temos a ceia geral me parece, se não me engano, dia 6 ou 7 de janeiro. Aí sim nós teremos uma ceia geral aqui com toda a igreja, com as congregações. Todos nós estaremos aqui no nome de Jesus. E depois eu quero ver aqui, eu vou coordenar a hora, porque eu quero fazer uma leitura bíblica com toda a igreja no final. Sim, vindo aqui então para a revista que foi de domingo passado, e ela fala sobre as 3 marcas, as marcas de um verdadeiro adorador. São 3 marcas: a marca da verdade, a marca da excelência e a marca da paz. A marca da paz, da excelência e da verdade. São esses 3 itens importantes que eles precisam ter na nossa vida como verdadeiros adoradores. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos, na verdade vai ser uma continuação do que o Santana disse aqui, presbítero Santana, uma continuação dessa palavra dele, embora em outro texto aqui, mas é uma continuação. E nós fazemos aqui uma pergunta: a nossa vida, a verdade da sua vida, a verdade da minha vida, ela está condizendo com a sua voz, com o que nós acabamos de cantar aqui? O nosso grupo, o Ministério de Louvor, adorou aqui o Senhor, o último hino. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Será que nós estamos realmente prontos para dizer: Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus? Estamos prontos? Estamos prontos? O que você canta é exatamente a sua vida, o que você faz, o que você canta aqui é também a sua conduta, é o seu comportamento lá fora, é a mesma coisa? Porque tem uma frase interessante que ela diz assim: o seu comportamento fala tão alto que eu não ouço a sua voz. Ou seja, é um comportamento negativo que não adianta querer falar a verdade, porque o comportamento é ruim. Nós estamos vivendo o que nós pregamos, as nossas ações, o nosso ir e vir, está condizente com o que nós pregamos? Está condizente com o nome que nós carregamos
dizendo que somos cristãos. Nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor. Aí por isso, lá Crônicas 7,14 diz, e vocês que chamam pelo meu nome, mas se humilhar, se orar e buscar a minha face, então eu vou ouvir do céu. Então nós que chamamos pelo Senhor, que temos o nome de cristão, a nossa vida, ela está condizente com a verdade que é o padrão bíblico para a nossa vida. Essa palavra, ela é a verdade, e ela é o padrão da nossa vida. Ela é a regra de fé e prática para nós. E então a nossa mensagem, a nossa pregação, o nosso comportamento, o nosso testemunho, ele fala muito alto, sem palavras. O testemunho fala muito alto, sem palavra, fala muito alto. Esse testemunho precisa ser fiel, ele precisa condizer com o nome que nós carregamos. Não, é um cristão, ele é crente, isso aí é crente, precisa condizer, né? A marca da verdade. Glória a Deus. João, Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 32, é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido. Ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Se pois o Filho, aliás, conhecereis a verdade, perdão, eu falei o 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E Herodes fez uma pergunta lá quando eles estavam condenando Jesus. Ele perguntou: e o que é a verdade? Só que ele não esperou a resposta. A verdade estava ali na frente dele, né? E o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, o Senhor é quem está dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, meus queridos, nós, os cristãos, nós que chamamos pelo nome de Deus, nós que somos adoradores, é preciso estar impregnado na nossa vida, exatamente como diz o Evangelho de João, capítulo 15, que ele diz: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Mas é preciso estar enxertado, né? E ele diz lá: olha, eu sou a oliveira, o meu pai é o agricultor. Ele começa dizendo assim: e toda vara que está enxertada em mim, que ela dá fruto, ela é limpa. De vez em quando a gente passa o facão, eu vejo lá no sítio, de vez em quando tem que passar o facão, corta umas galhas aqui e acolá. Tem uns brotos que insistem em nascer, principalmente o pé de limão. Não pode deixar aqueles brotos nascer, porque vai nascer um outro limão, porque esses limão tudo enxertado, né? É feito de enxerto. Se você deixar, vai nascer uma árvore ali que volta a ser a inseminação antiga, a que era, né? Então a gente não pode deixar, tem que, de vez em quando você faz uma revisão e diz: opa, pega o facão e dá uma podada ali, corta aqui, corta acolá. O café tem que cortar todo ano um pendão em cima, tem que passar o facão mesmo, ou tesourão. Então a palavra do Senhor está dizendo: olha, quem está em mim e que dá fruto, o meu pai limpa. Ele passa o facão e limpa, e corta, e ajeita. E isso às vezes dói. Para que isso? Para que dê mais fruto ainda. Olha que coisa. Então, meus queridos,
é muito interessante, nós como adoradores, nós como verdadeiros adoradores em Cristo Jesus, nós que chamamos pelo o nome do Senhor Jesus, não pode ser a adoração no oba-oba, só barulho. A bateria toca na altura aqui que os ouvidos não aguentam. Cantam e cantam os microfones. Opa, solta o som aí do microfone que é para... Isso não é adoração. Isso não é adoração. Barulho não é adoração. Só emoção também não é adoração. Porque a emoção, às vezes muita emoção acaba cometendo, muitos acabam cometendo infantilidade dentro da igreja. Infantilidade. A Bíblia, Romanos capítulo 12, diz que é o culto racional que nós temos que apresentar. É culto racional. Não está dizendo lá, olha, vocês me apresentam um culto emocional. A emoção, o texto aqui, a Bíblia, essa revista, ela vai falar sobre essa questão de nós não andarmos pelo nosso coração, porque Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 9, ele vai dizer assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha que coisa forte. Quem o conhecerá? É enganoso e perverso o coração. Então nós não podemos andar pela emoção. E aí é por isso que está registrado Romanos capítulo 12, que nosso culto ele é racional, não é emocional. Emocionamos sim, nós nos enchemos do Espírito e aí você pode se derramar. E aí você pode dar rajada de língua estranha à vontade. À vontade. Não podemos é deixar levar por isso, né? E daí cometer infantilidades. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Graças a Deus. E vamos seguir então em frente. Ainda a marca da verdade como adorador. No também Evangelho de João, mas lá no capítulo 4, eu vou pedir que põe na tela, por gentileza, minha filha, o João capítulo 4, do 20 ao 24, para a igreja acompanhar essa leitura. Evangelho de João, capítulo 4, do 20 ao 24, glória a Deus. Jesus com a mulher samaritana, Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e ela diz assim, olha, nossos pais adoraram nesse monte, que era o Monte Gerizim, que eles, os de Samaria, consagraram o monte como sendo o lugar de adoração deles. Os samaritanos eram os judeus mestiços, né? Vocês já ouviram muitas vezes aqui os professores falando aqui, né? Essa questão, quando quando foram escravizados, 727 por aí, Samaria, o governo da Babilônia, o chefe da Babilônia levou os mais nobres, os mais importantes, e fica aquele povo mais simples da terra, fica lá. Aí traz outro, ele conquistou outra nação, pega o povo daquela outra nação e traz para cá. E foi o que aconteceu. Aí trouxe para Samaria. E aí virou aquela nação, misturou com outros povos. E depois de muitos anos, eles não conseguiram provar que eram judeus. Então ficou lá aquele negócio, e por isso que eles não se davam, eles não se combinavam. Então, e daí ele diz, olha, nossos pais adoram nesse monte, porque eles consagraram o Monte Gerizim como o lugar deles. Mas, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí continua, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Senhor estava explicando, Jesus estava explicando que a nação judaica foi escolhida para que o Messias viesse através dela. Então a salvação realmente veio através dos judeus. É por isso que ele diz, não, a salvação saiu foi de nós, né? Ela veio de nós. Então nós sabemos o que a gente está fazendo. Vocês não sabem quem vocês estão adorando, né? Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Um pouquinho ainda no 23, olha interessante isso aqui. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores, se o Senhor diz que fala dos verdadeiros, então existem os falsos adoradores. Tá bem, meus queridos? Existe falso. Ele está dizendo, olha, os verdadeiros adoradores. Aliás, ele vai, eu acho forte essa expressão, que ele diz assim, ó, em verdade, porque o Pai procura essas pessoas. Imagina Deus ficar procurando verdadeiros adoradores, gente. Olha, isso é muito forte. Meu Pai procura os verdadeiros adoradores. É muito forte para nós. Ou seja, então há muitos e dezenas e milhares de falsos adoradores. E a próxima revista vai falar disso. Próxima lição vai falar disso. E lá vai falar daquela chamada que Elias fez, né? Lá com o rei Acabe, aquele problema que houve lá, foi 3 anos e meio sem chuva, e Acabe ficou furioso. O Elias foi procurado por todo mundo da época, tinha espião por tudo que é canto para achar Elias, né? Mas não foi encontrado, até que ele apresentou ao rei, e disse, vamos lá para o monte, e vamos sacrificar, e leva os seus profetas, e nós vamos ver lá quem é o Deus, para a gente definir isso de uma vez por todas. Então isso no próximo domingo, e veja bem, e você vai observar já um detalhe que eu já passar para você, porque o irmão André vai falar para nós aqui na terça-feira da semana que vem, viu, irmão André? Terça-feira da semana que vem, vai trazer essa lição de domingo que vem. Aí ele diz assim, olha, vocês são 450 profetas, eu estou só. Então vocês vão buscar o seu Deus Baal, e eu vou falar com o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Se for Baal, então ele é o Baal, e eu vou servir Baal. Então vocês vão ver aqui quem são os falsos adoradores, e pelo texto sagrado você já tira, não é 10%, não é 20%, é uma quantidade enorme, não é? Elias sozinho e 450 profetas de Baal, e aliás ainda tinha mais, tinha lá os profetas de Azera, ainda tinha profeta de... Irmãos, vocês vão amar essa lição da terça-feira da semana que vem, tá bem, meus queridos? Glória a Deus. Então vamos seguir em frente. A mulher samaritana, glória a Deus. Vamos passar aqui para frente, o nosso tempo. A marca da excelência. A marca da excelência. O que é excelência? Excelência, a palavra, o dicionário diz que, essa palavra excelência diz que é muito bom. É o mesmo que dizer, é muito bom. Ou então você diz, é superior. Excelência. Que mais? Olha, isso aí é distinto. Que mais que diz? É ótimo. É quando vai vencendo o ano, você pode fazer uma reflexão e pensar assim, bem, o que eu fiz para Deus nesse ano foi excelente? Será que você pode dizer para Deus, dizer, Senhor, eu fui fiel.
Você pode levantar a mão aos céus e dizer: eu fui fiel, como o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando Isaías falou para ele: prepara a sua casa, ajeita os seus negócios, documento, faça o inventário, divide as suas terras, arruma tudo, porque você vai morrer. Isaías saiu, ele virou para o canto, porque ele estava em cima de uma cama doente, e ele chorou muito e disse: Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Isaías não tinha saído do pátio do palácio, e Deus já disse para ele: volta lá, fala para o rei Ezequias que ele tem mais 15 anos para viver. Então você pode agora, chegando no final do ano, e diz: o que me foi colocado para fazer, eu fiz com excelência. Ou não, você pode dizer: não, ficou razoável. Aí razoável não é excelência. Mas se você disser: não, o que eu fiz, o que tem mais aqui? Foi ótimo. Não, o que eu fiz foi perfeito. Aí sim, excelência. O que eu fiz para Deus, procurei fazer de todo o coração mesmo, com todo empenho. Meus queridos, nós não precisamos copiar nada do que está lá fora. A Bíblia Sagrada, a marca da excelência aqui, que é o segundo tópico, ela se baseia em João capítulo 15, que nós já falamos aqui, que dê fruto. Você está dando fruto, essa excelência vem do alto para você. É Deus quem vai te guiar e dirigir, te orientar. Ele dá todas as orientações necessárias para a sua vida. E eu sempre digo aqui que Deus orienta até como você vai dirigir lá a sua casa, como você vai administrar a sua casa, como você vai administrar o seu trabalho, como você administra o seu comércio, o espaço que Deus lhe deu. Deus te dá todas essas orientações no seu dia a dia. Aquele que procura ser fiel ao Senhor, aquele que procura estar sempre dando frutos em favor da obra de Deus. Glória a Deus. Então nós não precisamos imitar nada, nós não precisamos imitar ninguém. Nós temos muito, graças a Deus, nós temos muito. O apóstolo Paulo, ele termina dizendo assim, já está aproximando o final da vida dele. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha que frase tremenda, né? Irmão, vamos eu e você poder falar isso. Eu e você, né? Do final, quando chegar os nossos dias, de Deus nos tirar dessa terra, e poder falar assim: eu combati um bom combate. Tudo que Deus pôs na minha mão para fazer, eu fiz. Hoje eu falei com um obreiro nosso: irmão, preciso de você no trabalho, tem um trabalho aqui. Ele disse: pastor, eu tenho um propósito comigo, nunca dizer não para a obra, por causa do meu trabalho, que às vezes atrapalha muito, mas eu quero sempre dizer o sim em favor da obra, porque o trabalho Deus vai tomar conta, Deus vai ajeitar lá. Irmão, se você ficar agarrado com o seu trabalho, se você ficar, dizer: meu trabalho atrapalha mesmo a obra, e você ficar acomodado, você vai ficar acomodado, e vai ficar mesmo, porque a trombeta vai soar, e você está embolado, enrolado com essas coisas nessa vida. Irmão, eu digo sempre, olha, é porque essa vida de pastor, a gente já viu tanta coisa, irmão, mas tanta coisa, tanto testemunho tremendo. Irmão, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes que eu já falei para o irmão: larga o seu emprego, pode largar o emprego. Oi, mas o pastor é doido mandar largar o emprego? Sim,
Irmão, isso não é uma, nem 3, 5, 10, não. Pode largar esse emprego. Tem uns que você manda largar, outros você diz, vamos orar. Eu vou te ajudar a orar e Deus vai mudar essa coisa aí. Deus vai mudar. Esses dias, meu irmão, o pastor Jonas, que está na 804, falando lá em casa, ei, Saulo, mas tem um irmão lá, um obreiro, bom demais, mas o trabalho dele, impede ele estar na igreja. Um obreiro muito bom. Eu falei, ora rapaz, fala com ele, vamos orar e eu vou te ajudar, e Deus vai trocar esse período seu, de 7 horas a não sei quanto lado que ele trabalha, da noite. Hora que Deus muda. Irmão, não foi 15 dias. O Jonas estava me ligando dizendo, olha, Deus mudou o horário do irmão, trabalha agora durante o dia, pode estar na igreja todo dia. Irmão, olha, são coisas que a gente vivencia constantemente. Se você se acomodar, tá bom aqui, deixa assim mesmo, você vai ficar assim. Mas é necessário, meus queridos, nós realmente crermos, para a gente poder, quando chegar os nossos dias, está findando, a gente pode dizer, combati um bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. E não faltou o capítulo 15, ali os primeiros versículos, que você sempre deu fruto, você produziu fruto o tempo todo na obra de Deus, você contribuiu o tempo todo com a obra de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Oh meu Jesus, meu Jesus. Então vamos aqui para terminar. Olha aqui, a última marca do adorador é a marca da paz. A marca da paz. A Bíblia Sagrada, a Bíblia que você carrega aí, que você tem ela aí, está dizendo, Isaías capítulo 48, versículo 22 e 57, também 21, e tem mais, dizendo, para o ímpio, para o perverso, aliás, não é o ímpio, para o perverso não há paz. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para a paz. Nós fomos chamados para a paz. E quando Cristo Jesus ressuscitou, a primeira palavra que ele falou, quando ele entrou naquele lugar fechado, que os discípulos estavam todos fechados com medo do povo, né? Com medo dos romanos e outros. O que o Senhor disse? Ele disse, paz seja convosco. Olha que coisa, paz seja convosco. Meus queridos, aí depois quando ele vai embora, ele não tinha mesmo que preparar documentação, irmão Márcio, para deixar um pedaço de terra para cada discípulo. Aí ele diz, olha, eu deixo-vos a minha paz, eu deixo a paz para vocês, né? Eu deixo a paz para vocês. Irmão, nós somos um povo que vivemos na paz. Esse evangelho é o evangelho da paz. Pois eu vos dou a paz, eu deixo-vos a paz. Eu deixo a paz para vocês. Glória a Deus. Porque Cristo, Efésios capítulo 3, e o versículo 17 aqui, ele está dizendo que porque Cristo habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita, é o homem interior que nós carregamos. Nós já falamos disso aqui, você sabe, a repetição é a mãe do ensino. Eu gosto de repetir algumas coisas, sempre me vem aqui à mente e eu falo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é o nosso homem interior, o homem espiritual, que é através do Espírito Santo que nós temos a comunhão com Deus. Deus fala conosco, porque o Espírito de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele ainda diz mais, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Vocês não vão ficar sem eu aí, ó, momento nenhum. É até o final dos séculos. Eu vou estar com vocês. Glória a Deus. Graças a Deus. E o que diz mais? Romanos capítulo 12, versículo 18. Filha, põe para nós. Eu quero ler esse texto aqui. Por favor. Romanos capítulo 12, versículo 18. Enquanto ela coloca lá, o Salmo 119, o versículo 165, ele diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Amém. Grande paz, olha que coisa, observa isso, gente. Isso é extraordinário. É extraordinário. Ele não está dizendo simplesmente paz, não, ele está dizendo grande paz tem aqueles que amam a lei do Senhor Jesus. Amém? O 18 diz, olha, se for possível, esse é o meu versículo que eu carrego assim para a minha vida, viu? Desde eu solteiro, eu gosto desse texto aí, porque rilia não convém para ninguém, né, Montoninho? Riliar não. Então, olha, se for possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não está dizendo que é para você ter paz com a igreja, com seus irmãos, não. Está dizendo todos os homens. Todos os homens. Tende paz com todos os homens. Amém, meus queridos? Amém, glória a Deus. Deus continue te abençoando. Olha, escuta esse arremate aqui. Escuta aqui. A verdadeira adoração é o resultado do relacionamento. Presta atenção nisso. Presta atenção. Eu vou repetir. A verdadeira adoração é o resultado do relacionamento entre o homem e Deus. Isso vem através do conhecimento de Deus. Se você tem conhecimento de Deus, se você conhece o Deus que você serve, se conhece o Deus que você serve, você poderá ser um verdadeiro adorador. Amém? Glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia agora. Vamos ler o que eu disse que nós vamos ler e já estaremos terminando. Segundo Crônicas. Vamos pôr em pé para ficar assim mais à vontade, vocês descansar um pouquinho. Segundo Crônicas, capítulo 15. Segundo Crônicas 15. Vamos ler na tela. Eu não vou nem abrir a Bíblia aqui. A irmã, por gentileza, põe para nós. Segundo Crônica. Nós vamos estar lendo até o 19, tá bem? Do 1 até o 19, versículo de número 19. Vamos ler bem bonito, assim toda a igreja como um coralzão, mas solta a sua voz aí, irmão. E a minha voz não vai tapar a sua, não. Vocês veem que eu tenho esse cuidado. Eu não deixo a minha voz tapar a sua. Eu quero ouvir vocês, tá bem? Então, 1, 2, 3. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odete, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouvi-me, Asa, toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse a lei de Deus. Quando, porém, na sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para quem entrava, mas grandes perturbações
estavam sobre os habitantes daquelas terras. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a sorte de aflição. Vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Asa, tendo ouvido estas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou fora as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E congregou todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, Manassés, Simeão com eles peregrinaram, pois que muitos de Israel tinham vindo a ele, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois, 7.000 ovelhas, e entraram no pacto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, fosse morto, tanto pequeno como grande, tanto homem como mulher. E prestaram juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, ao som de trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram ao Senhor, e o acharam, e o Senhor lhe deu descanso ao redor. E o rei Asa depôs Macá, sua mãe, para que não fosse mais rainha, porquanto ela fizera um abominável ídolo para servir de Azera, ao qual Asa derrubou, e despedaçando-o, queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os dias, e trouxe para a casa de Deus as coisas que o seu pai tinha consagrado, e os que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e utensílios. E não mais houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Vamos ler de novo o versículo 7, filha, por favor. Eu quero deixar esse versículo aí com vocês, o versículo 7. Vamos ler junto? Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, por favor. O versículo 17 diz que, olha, o 16 diz, olha, os altos não tiraram ainda de Israel, mas o rei Asa tinha um coração sincero diante de Deus. Ele era um homem que foi fiel a Deus. Ele diz, ele tinha um coração reto diante de Deus. E eu já disse para vocês e vou repetir. Vocês têm, graças a Deus, um pastor cristão. Vocês têm um pastor que é convertido. Um pastor que é crente de verdade. Um pastor que
sente a presença de Deus, que tem comunhão com Deus. Então eu quero que vocês fiquem à vontade quanto a isso. Quero que vocês sosseguem o coração quanto a isso. E dizer, mas será que a igreja vai? Será que... Nós estamos nos pés de Deus, buscando constantemente. Constantemente. Não meço esforço. Quando eu comecei a dirigir igreja, chegou uma irmã que não era da nossa igreja. Eu estava lá na QNL 14. E quando terminou o culto, que eu ia saindo assim na porta, ela é pequenininha a igreja, é um quadradinho assim. Aí ia saindo na porta, mas estava bem cheinha. Ia saindo na porta, a irmã disse, olha, Deus mandou dizer para o senhor, não conheço o senhor, não sou dessa igreja, mas Deus mandou dizer que a sua hora com ele é na terceira vigília da noite. É a terceira vigília da noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. Então eu tenho procurado ser fiel ao Senhor. É lógico que a idade vai chegando, a gente não consegue todo dia, não tem como. Porque você tem trabalho na igreja, tem um atendimento, uma coisa e outra. Mas eu ainda estou procurando ser fiel ao Senhor. E tem coragem de orar e dizer para Deus, Senhor, eu tenho sido fiel. Tem coragem de dizer, eu tenho coragem. Amém? E eu quero que vocês tenham essa audácia também, essa coragem também, de dizer, Senhor, eu sou fiel. E eu estou com o pastor e eu também sou fiel ao Senhor. Eu quero que você tenha essa coragem, essa audácia, né, de dizer, eu sou fiel. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso, jamais poderia dizer, olha, faça o que eu mando e não olhe o que eu faço. Misericórdia. Aí não serve, aí não é pastor. Aí já é lobo. É lobo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. E eu agradeço muito a Deus porque eu tenho certeza absoluta, muita oração sobe dessa igreja em nosso favor, em meu favor e da minha casa e dessa igreja, né? Eu tenho essa certeza. Amém? Ainda vocês de pé, eu quero perguntar, quem sabe, tem alguém para Jesus aqui? Tem alguém para Jesus nessa noite? Ou alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Pode vir aqui à frente. Olha, você, se já pertenceu a essa família está aqui esperando, aguardando você. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui à frente e nós estaremos orando por você. Ou se quiser aceitar Cristo, né? Porque, meus queridos, a salvação é só por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Salvação é só por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe. Senta só por um minuto, já estamos